Aí vocês ligam o Instagram aí, depois só liga o vídeo aqui no Zoom, que aí já tá rolando lá no YouTube, beleza? Ó, iniciar o vídeo. Beleza? Tá ouvindo no vídeo? Deixa eu abrir o Instagram aqui. Depois na hora que publicar isso no Instagram, no YouTube, eu vou cortar essa parte que ficou esse tempo rodando, né? Avisando da live. Uhum. Aí eu corto até o início ali, fica legal. Uhum. Já tá Na hora que o começando. Dr. Carlos abrir a live ali, Sérgio, aí você entra na live dele, que aí ele vai te convidar para você entrar. Uhum. Tem que ir para Carlos. Entrar? Eu liguei agora. E solicitar. Fala galera, boa noite, pessoal que está entrando aí. Vai compartilhando, pessoal. Noite. Vamos fazer aí um Entrando já. trabalho bem legal nessa live. Boa noite, Sérgio Chi. Fala, doutor Carlos. Tá ouvindo direitinho o som? Perfeitamente. Tá me ouvindo, Sérgio? Tá ouvindo perfeitamente. Maravilha, maravilha. Regulagens direitinho. As regulagens aqui para ficar direitinho. Vamos ajustar os últimos Tá detalhes aí para apresentar para esse pessoal esse tema tão importante, né? Tão relevante, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muitos vendedores, né? É isso mesmo, Sérgio? Exatamente. Esse aí é o calcanhar de Aquiles de muito vendedor, é a pedra no sapato de muito vendedor, né? Alguns com razão, outros não com razão, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Vamos pensar que é relativo, né? Toda essa situação aí, né? Uhum. O pessoal está entrando Deixa eu aí. posicionar aqui, porque a gente está transmitindo direto no Instagram, ele está replicando para o YouTube e a gente está fazendo também pelo Zoom também, né? Ixi, 3 do caídos aqui. Exatamente. As plataformas aí, pessoal, a gente está fazendo pelo YouTube e também aqui pelo Insta. A gente está usando a plataforma do Zoom para compartilhar com vocês aí. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para a gente iniciar a live. O pessoal ir entrando. Vai convidando, pessoal. Manda um coraçãozinho aí para a gente engajar esse vídeo e chegar para o maior número de sellers aí do nosso Brasil, né? A gente está vivendo um momento um pouco conturbado com a questão da pandemia, mas, por outro lado, o e-commerce ele tem resistido bem a essa crise, se comparado a outras atividades empresariais. Então, a gente entende que esse é um dos temas que agora vão realmente ficar aí um pouco mais em evidência, né? Obviamente, as empresas vão buscar os seus direitos e aí a gente tem que estar preparado para resolver toda essa situação, né? Esse tema foi escolhido aí entre eu e o Sérgio, porque é algo que a gente vê sempre nos grupos. E aí eu até quero agradecer aí, estender o meu agradecimento para o Sérgio, pelo Grupo Foco em Vendas aí, por fazer o convite. E espero poder contribuir aí com um pouquinho de prática, né? A intenção aqui não é falar de lei, não é ficar falando de doutrina nem nada, é realmente para o público que vende, então a gente vai tentar ser o mais simplista possível, Sérgio. Esse tema é bastante recorrente, né? Nossa, esses anos para cá, nossa, acho que principalmente o Mercado Livre está embatido direto nesse assunto, né? Tem casos realmente, né, que são lícitos e tem muita coisa ilícita, muita coisa, muito espertalhão, né, se fazendo passar pelo dono, né, da marca, meu, derrubando anúncios, né? É o antigo famoso PPPI, agora virou outro nome, agora é BPP, né? Ixi, um sopa de Isso. letrinhas aí. Para começar a live, Sérgio, vou te fazer uma pergunta. Você já foi denunciado em algum desses programas aí de propriedade intelectual? Ah, já.
Putz, eu Já acho que foi? meus primórdios do Mercado Livre, eu comprei uma lanterna tática, e eu comprei, depois de um tempinho eu fui vender, né? E a palavrinha Nightcore era de uma empresa lá da China, né? Uma Entendo. empresa aqui de São Paulo me denunciou. Putz, grilo. Putz, mas era um produto usado, né? Não era uma venda recorrente, né? Não estou vendendo várias unidades, viu? Até produto usado me denunciou. Aí eu justifiquei e falei, meu, é um produto usado, né? Eu estava vendendo, né? Entendo. Tomei, acho que depois, não sei se ele aceitou ou não, né? Teve esse caso e teve um caso de um Adidas, né? Às vezes eu também não sabia, aí tomei um gancho de uma semana. Na época, o Mercado Livre dava advertência, dava aviso, né? Você sabia do que a infração que você estava, né, sofrendo, dava-te, né, um gancho de uma semana e depois você voltava. Hoje em dia a gente vê muitos casos de suspensão por PPI, não tem nem aviso prévio, né? Você não sabe nem com o que está sendo acusado, né? Sim, sim. Normalmente, o que a gente percebe aí das denúncias é que o denunciante, ao ver o seu anúncio publicado, dependendo do tema ali que está sendo envolvido, se é a utilização de uma foto ou a utilização ali da descrição ou alguma palavra do anúncio que remete à questão da marca, o anúncio acaba sendo inativado e você tem ali uma sanção. Na verdade, não chega a ser uma sanção inicialmente, né? O que a gente vê é que o seller ele recebe uma notificação para ele responder essa denúncia, e aí, se ele não responde ou não é aceita a denúncia, aquele anúncio é inativado. Quando não, ocorre até também o bloqueio do usuário, da conta, que esse realmente é o pior cenário, porque quando acontece o bloqueio da conta, o seller muitas vezes perde o contato com a plataforma. E isso talvez seja o que chame mais atenção, né? Porque você tem toda uma operação envolvida e, de repente, por esses motivos que a gente acabou de explanar, você tem o seu cadastro bloqueado, você perde o contato, você tem recursos financeiros que também acabam sendo bloqueados. Tem pessoas que eu já vi também que acabam tendo uma dificuldade quando elas têm os produtos lá no full, né? Uhum. Então, realmente esse é um problema que acaba se agravando num segundo momento, porque até o primeiro momento da denúncia, se fosse algo que você conseguisse ter um diálogo um pouco mais amigável com a parte que está te denunciando, talvez você conseguisse contornar a situação de uma forma um pouco mais razoável, né? Eu digo isso porque a maioria das marcas não querem prejudicar as outras, principalmente as grandes marcas. Você pode ver que as grandes marcas elas não saem processando todo mundo. Por quê? Porque isso envolve custos, né? Então, por que não, eventualmente, notificar aquele que está utilizando a marca, ou, enfim, a foto, etc., e exigir ali uma rápida solução e deixar um ultimato, falar, ó, aqui a gente vai aceitar apenas nessa vez. Numa segunda vez, se a gente pegar você anunciando novamente, a gente vai tomar outras medidas. Isso é um posicionamento, entendimento que eu tenho, tá? Claro que a gente também tem que enxergar o outro lado. Uma marca que gasta milhões, ou mesmo uma marca pequena que está ali em fase de ascensão, e ela tem todo o investimento para poder conseguir o engajamento, conseguir o reconhecimento no mercado, e acaba que vem uma pessoa, utiliza da marca dela, de tudo que ela construiu para poder oferir lucro. Então, isso também é errado, e a gente tem que entender que as marcas, quando têm a razão, de fato, torna-se quase que indiscutível essa situação. Mas, como isso tem alguns desdobramentos um pouco mais complicados, principalmente para o seller,
eu acho que o diálogo seria realmente a melhor saída, né? Eu acho que é essa situação em que talvez devesse ser um pouco mais delineada aí pelas partes, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá. A ideia aqui, pessoal, é trazer para vocês alguns aspectos jurídicos aí da prática, do que acontece, do que a gente vê mesmo, e apresentar algumas alternativas sobre como evitar, sobre como prevenir essas denúncias, muitas vezes com razão e outras vezes também não tem razão. É o que a gente estava falando ainda há pouco, né, Sérgio? Nem sempre todas as denúncias que você recebe são legítimas, né? A gente entende que tem alguns casos que existem o excesso. Então, a ideia dessa live é justamente esclarecer esses pontos, falar um pouco aí dos marketplaces, sobre como os marketplaces, a gente vê na prática aí a atuação deles nesse sentido, e realmente conceder para vocês um conteúdo para ajudá-los aí nessa caminhada, principalmente nesse momento, né, pessoal? Esse momento de pandemia é um momento que você ter uma conta bloqueada já está difícil, seria algo, vamos dizer assim, muito pior, né? Eu imagino, né, Sérgio? É verdade. Não, só complementando aqui, né, o pessoal que já está entrando, já estamos às 9 minutos de live, tá? Vamos fazer uma explanação de 1 hora com o Dr. Carlos. Deixa eu até explicar aqui a sua qualificação, né? Tem que explicar para o pessoal, apesar de você já ser bastante conhecido, tá? O Dr. Carlos César Soares, tá? Ele é especialista em direito digital e empresarial, com foco em direito para startups e e-commerce, né? O Dr. Carlos é um parceiro do Grupo Foco em Vendas, né? E a gente sempre indica os seus serviços e a gente tira bastante dúvidas da galera, né? A sua Claro, com experiência também, certeza. acho que palestras, né? Você participou de palestras você participou de um evento do Profissão E-Commerce, né? No ano Professor e-commerce, retrasado. 2018, foi isso? Acho que foi 2018. 2018, 2018, primeiro evento, né? final de 2018 a gente palestrou, foi um evento espetacular, até estendo aqui novamente os meus parabéns aí para o pessoal que desenvolveu, o Alexandre Nogueira, o Alex Moro, o Márcio Eugênio e o Gilmar Teobaldi, figuras aí conhecidas aí do e-commerce, pessoas aí de grande valor, e que realmente são bem engajadas e ensinam os sellers aí ao caminho das pedras, né? Vamos dizer assim. Uhum. E acho E que você foi apresentado por quem, hein? a Lisley, Pela Lisley. a Lisley está na live? Acho que não, né? Mas um abraço também para a Lisley, se ela vê o vídeo depois. Já apresentou Foi pra ela que gente. apresentou aí o Dr. Carlos para o pessoal. É verdade. Estamos aí até hoje, né? Uhum. Maravilha. Bom, pessoal, vamos então. O Instagram, depois de 1 hora, vai cair. Então, seria Ah, bom sim. ficar no YouTube. Eu não sei como é que fixa o link do YouTube. Se o pessoal quiser acompanhar pelo YouTube também. Eu só não sei como é que faz isso. Como é que Tá, fixa? não. Perfeito. Depois, acho que de repente o Jeff que está acompanhando aí tenta nos auxiliar para a gente fixar o link Para aí no. fixar é o Dr. Carlos que dá para fixar embaixo ali nos comentários, você consegue fixar ali, doutor. Tá, vamos Ah, lá. porque depois de 1 hora vai cortar. Eu acho que eu passei o link Se do. qualquer coisa cortar depois de 1 hora, o Dr. Carlos inicia de novo e te chama ali, Sérgio, para continuar. Uhum. Não, beleza. Tá, Vamos perfeito. começar a explanação aí, tá? O Tá, tópico hoje é quais são as principais denúncias de propriedade intelectual recebidas pelos sellers dos marketplaces. exatamente. Bom, vamos ver aqui. Vira a tela aí. Opa! Tá trocada aí. Aí, show de bola. Bom, vamos lá, né? Eu quero começar aqui, pessoal, falando para vocês sobre como que funciona toda essa estrutura por trás aí dessas denúncias e o que as empresas normalmente almejam. Então, acho que para tudo na vida a gente tem que conceituar alguns pontos, né? E essas denúncias não seriam diferentes.
O que a gente vê, assim, a tendência do mercado, especialmente agora, né, com esse momento aí de crise e tudo, as empresas, obviamente, investem muito dinheiro na questão da sua marca, no engajamento, como eu disse, aí da marca, o reconhecimento, e, obviamente, elas não querem que outras pessoas utilizem a sua marca, enfim, toda a sua propriedade intelectual ali para o fim de auferir lucros, né? É até interessante que ontem eu vi uma notícia em que o Flamengo, o Clube de Futebol Flamengo, estaria cedendo aí para as microempresas a possibilidade de fabricar máscaras, Sérgio. Você chegou a ver essa notícia também? Fabricar máscaras com a logo, né, com a marca do Flamengo. Isso seria uma iniciativa para ajudar, né, os microempreendedores e, obviamente, também produzir máscaras para o pessoal utilizar. Então, para você ver que a marca ela tem toda uma estrutura, né, por trás, ela tem um reconhecimento, e aí eu te faço a seguinte pergunta: se eu fizesse hoje, produzisse máscaras e anunciasse no Mercado Livre sem nenhuma logo, e também fizesse marcas anunciando a marca do Flamengo, qual dos dois produtos teria um engajamento maior? Com certeza do Flamengo, né? Se você botasse do Corinthians, né? Putz, aqui em São Paulo, nossa, ia vender a roda. Muito embora eu seja palmeirense, né? O tamanho do Palmeiras também. A questão aí, independente do time, né? Times nacionais realmente tem uma representação. Por que eu estou falando isso? Justamente para fixar a ideia de que o que vende a marca, pessoal. A grande questão é essa. Acho que isso é unânime, né? Eu advogo para algumas empresas do ramo de moda, e no ramo de moda é um dos nichos que tem um problema grande com violação de propriedade intelectual. Então, assim, muitas. Exatamente. E às vezes o seller ele fabrica ali o produto, né? Ele estampa o produto. E o que o pessoal normalmente nas reuniões que a gente faz, a gente comenta. Para você criar a marca, desenvolvê-la, trazer todo aquele reconhecimento, isso vai um tempo, né? Não é do dia para a noite. E isso, assim, trocando em miúdos, muitas vezes o seller ele não tem condições de aguardar. E aí ele acaba tomando um caminho escuso de pegar as marcas já reconhecidas e anunciar, né? Isso é normal, acho que é normal, assim, no sentido de ser algo comum no mercado, mas que acontece muito. E só que é algo que necessariamente em algum momento vai te trazer problemas. Sejam problemas nos marketplaces, que é o tema da live, sejam problemas na esfera pessoal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque nos marketplaces, as marcas, se não tiverem ali um programa de propriedade intelectual, as marcas, obviamente, vão tomar ciência daqueles anúncios e vão entrar em contato com o departamento responsável do marketplace. Falar, eu tenho aqui a propriedade intelectual, está aqui o meu registro, eu não quero que sejam vinculados na plataforma tais anúncios. A plataforma ela tem duas opções, o marketplace. Ele pode se recusar de retirar o conteúdo, alegando que o conteúdo ele é produzido por terceiros. Isso acontece em alguns momentos. Ou ele pode entender que, de fato, aquela marca tem a propriedade intelectual e mandar retirar aquele conteúdo. São essas duas hipóteses que existem. A grande questão, pessoal, é que hoje os marketplaces eles não querem problemas, principalmente com grandes marcas. Então, quem vence nessa história, Sérgio, é a grande marca ou o seller? Normalmente. Uma perguntinha. Sim. Desses casos de PPPI, qual o percentual? Você falou de grandes marcas.
Qual o percentual que é grandes marcas? Qual que é o percentual de pequenas marcas? Você teria alguma uma porcentagem? Vai? Quem que reivindica isso aí, em sua grande maioria? Olha, Sérgio, eu acho que assim, há alguns anos atrás, eu não tô na advocacia digital há meses, já faz alguns anos. Alguns anos atrás, no início mesmo da minha carreira, eu percebi um movimento quase que unânime de denúncias e notificações que chegavam no escritório de grandes marcas, marcas de grife, sejam marcas de perfume famosas, marcas de roupa, como a gente conversou, de bolsas, enfim. Obviamente porque essas empresas normalmente contratam um escritório jurídico especializado em propriedade intelectual, e aí esses escritórios ficam responsáveis por mapear toda a internet. E até tocando nesse assunto, existem softwares que fazem esse mapeamento. Então, os caras hoje utilizam inteligência artificial para poder verificar se... Caçando, né? Isso, exatamente. Eles utilizam até inteligência artificial para buscar na rede produtos e anúncios que violem a propriedade intelectual do cliente deles. Então, há alguns anos atrás, eu vi uma quase que unânime esse tipo de denúncia, notificação, enfim. E hoje eu já enxergo e vejo na prática que mesmo as empresas de pequeno porte têm tomado partido de, sim, registrar sua marca, registrar suas fotos e exigir a retirada desse conteúdo. A gente percebe assim, tem uma... E até é interessante isso, que existem softwares, acho que todo mundo sabe disso, quem é seller, se não sabe, basta uma pesquisa na internet, vai compreender, que replicam os anúncios. Então, ele pega o anúncio do teu vendedor, do teu concorrente, e faz a réplica, ou seja, ele cria um anúncio idêntico ao do seu concorrente. Aí eu te pergunto, essa atitude é uma atitude legal? Não é uma atitude legal. Primeiro porque o vendedor, o seu concorrente, ele gastou um tempo para produzir aquela descrição. Muitas vezes ele adquiriu o produto do fornecedor, teve que tirar as medidas, conversar com o fornecedor para ver se não dava para ajustar uma situação ou outra, ou seja, ele teve todo um trabalho envolvido nisso. E o que é pior, muitas vezes as fotos utilizadas nos anúncios também são fotos produzidas pelo próprio concorrente. Então, a partir do momento que você toma a atitude de copiar a descrição do anúncio, copiar a foto do teu concorrente, você está violando a propriedade intelectual dele, entendeu? Você está violando aí o direito autoral. Ele criou aquela foto, ele criou aquela descrição. Então, se você, por exemplo, receber uma denúncia dessa, o que você vai alegar para a pessoa? Falar, eu repliquei o anúncio. Achei no Google. Isso é comum, né? Achei no Google. Enfim, ocorreu um erro na hora de fazer a réplica dos anúncios e tudo, e aí aconteceu isso. Mas normalmente não cola, né? Porque as pessoas, elas têm ali a responsabilidade, né, de anunciar e tudo, né? E aí cai naquela situação. Se você violou a propriedade intelectual de outro, vai ser difícil de você resolver essa situação, se não pelo diálogo. Quando são empresas menores, como eu disse aqui, eu acho que esse diálogo é um pouco mais fácil, é mais flexível. Quando chegam clientes, às vezes, no escritório, falando, doutor, chegou uma denúncia para mim, eu respondi, eles não aceitaram a resposta. E aí eu faço alguns questionamentos sobre como que foi a resposta. Eu mandei nota fiscal, mas às vezes a nota fiscal não é o cerne ali da questão, não é o objetivo. O denunciante, ele tomou aquele partido porque ele viu que você estava anunciando e baixou teu anúncio, entendeu? Ele não quer que você anuncie porque você está violando alguma coisa.
E aí, assim, nesses casos, o diálogo, pelo menos, é a melhor alternativa ali para tentar compor. É claro que, assim, esse diálogo, muitas vezes, ele é um pouco, vamos dizer assim, restritivo, ríspido, porque você... A primeira coisa que o cara vai te falar, isso eu já escutei como advogado muitas vezes, ele vai falar, pô, mas você vem me procurar depois que você copiou tudo, né? Tipo assim, por que você não me procurou antes de copiar? De repente a gente fazia um tipo de parceria, alguma coisa, eu cedia as fotos para você e tal. Mas agora, como você me copiou, eu não vou ceder nada, não tem mais conversa. Então, assim, essa parte, Sérgio, já entra na prevenção, que é um dos temas, né? Por que você tem que deixar arriscar, né? Passar por isso, sabendo que aquela foto é de alguém, fico, vamos dizer assim, dou uma certa desculpa para quem, de repente, não conhece de quem as fotos, tá certo que hoje tem possibilidade de ver isso, mas tem pessoas que às vezes sabem que é o concorrente, mesmo assim copia, né? Então, isso é uma atitude realmente anticoncorrencial. Acho que essa é a palavra-chave. Você está tocando na questão da foto, né? E aproveitando já o ensejo, né? Como se proteger das fotos e como se defender, vai. Já tocando nessa seara da foto, né? Você é produtor de foto ou você que tenha copiado dos outros, como se defender? Como agir nessas duas partes aí? Tá, com certeza. Eu acho que assim, a grande questão é que a gente não pode limitar o direito autoral, porque quando a gente fala de foto, é direito autoral. A gente não pode limitar o direito autoral a simples questão do registro. Por quê? O direito autoral, ele é um direito que ele nasce com a criação. A frase é essa. O direito autoral nasce com a criação. Você entendeu? Eu não dependo de um registro para poder exigir. A questão aí é que, para você provar, é mais fácil você ter o registro. Concorda? Porque, assim, se você produz uma foto hoje e anuncia no teu site e não registra, como que você se protege no futuro se alguém vir copiar sua foto? Você vai falar, mas eu tenho como provar que essas fotos estavam no meu site. Tá, tudo bem, você consegue lá tirar um print e tudo, beleza. Só que você consegue provar quando você inseriu essas fotos no site? Você entende que exige um trabalho técnico envolvido nisso? Talvez até com um programador, de repente o cara tem que acessar teu banco de dados para analisar quando que foi feita a inserção dessa foto, entendeu? Então, isso dá muito mais trabalho. O que a gente normalmente recomenda é que você faça o registro das fotos para evitar todo esse trâmite de prova, entendeu? Então, basicamente facilitar a vida do advogado. E quais são os lugares aí para ele registrar as fotos? Né? A gente hoje tem algumas possibilidades aí de registro. No escritório, a gente utiliza o registro via blockchain. Blockchain, para quem não conhece, é a rede do famoso Bitcoin, né? Acho que quando fala de Bitcoin, eu acho que todo mundo reconhece, né? E aí, o que acontece? Já existem precedentes judiciais em que os tribunais aceitam a autenticação dessas provas, dessas fotos, via blockchain. Por que hoje a gente utiliza essa estrutura? Porque se você for fazer, por exemplo, o registro das fotos na Biblioteca Nacional, você vai pagar uma taxa absurda de uma foto, por exemplo. Não dá para registrar tudo, né? Quem tem além mais do tempo. Além do tempo. É inviável. Fica inviável. Então, assim, para essa questão do serviço público, ou eles teriam que adotar uma outra maneira, ou vai permanecer assim, ninguém vai correr atrás de registrar fotos na Biblioteca Nacional, porque é realmente um trabalho demorado, dispendioso, né?
Então, realmente não é a atitude mais vantajosa. O que a gente usa hoje é o registro, a gente faz no escritório. É interessante, é necessário, cabe aqui também frisar isso, é necessário ou é obrigatório fazer com advogado? Não, a resposta é não. Qualquer pessoa pode registrar as suas fotos através de um sistema que utiliza, por exemplo, a tecnologia de blockchain. A grande questão é que você também, na hora do registro, tem que saber fazer esse registro direito, né? Saber colocar ali quem de fato é o autor, a divisão desses direitos patrimoniais e morais, como que vai ficar isso aí, entendeu? Então, essa primeira parte eu acho que é bem interessante. Aí talvez cabe você ou pesquisar sobre o tema, né? Ou contratar um profissional para te ajudar nisso, pelo menos para fazer a primeira vez, entendeu? Mas a resposta não há necessidade ou obrigatoriedade de fazer com um advogado, um profissional do direito, não tem essa exigência. Só um adendo, eu também estava indicando o registro na Biblioteca Nacional. Só que eu vi o custo dele, nossa, é muito inviável. Eu acho que é mais para fotos artísticas, né? Para fotos comuns do e-commerce, é inviável registrar todas as fotos né, na Biblioteca Nacional, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui de usar fotos originais em arquivo RAW, que seria o negativo da foto digital. Isso ajuda, né, na defesa ou no argumento da foto registrada? Cara, é um indício de prova. Isso aí, assim, se você levar para o judiciário, vai te favorecer. Só que, assim, numa disputa extrajudicial, eu acho que vai ficar um pouco limitado essa discussão, entendeu? A outra parte, obviamente, vai impugnar isso aí e tudo. Então, eu considero que é, sim, um indício de prova, mas talvez sendo aplicada na esfera judicial. Na questão aí extrajudicial e tudo, provavelmente a parte vai encontrar elementos aí para tentar impugnar isso, né? Entendeu? Entendi. Depois esse link aqui do blockchain, depois você posta no grupo aí, que até eu estou procurando aqui e não estou achando. Não, blockchain, só para você entender, é a tecnologia, a estrutura, é a rede. Agora, o software, o sistema que a gente utiliza, ele é baseado na blockchain, entendeu? Então, se o pessoal fizer algumas pesquisas aí no Google, eles vão encontrar algumas empresas que fazem. Aí vai uma dica importante, pessoal, para vocês verem que eu sou um cara bonzinho. Tem um software que a gente utiliza que chama a Victoris. Depois eu vou colocar aqui no chat e vocês entram lá, vocês vão ver que a estrutura é bem intuitivo, tá? Dá para registrar lá as suas fotos e tudo. Eu já registrei diversas vezes, não tive problemas utilizando o sistema. Não conheço os responsáveis, né? Não sou amigo deles, mas o sistema funciona bem, você já faz o procedimento no máximo em 10, 15 minutos, você já sai com o arquivo devidamente autenticado. Tem algumas situações que você vai ter que fazer ali, mas se alguém tiver dúvida depois, só me chamar que eu esclareço, não tem problema nenhum, entendeu? Não vou te cobrar também por isso não, tá? É só uma dica pro pessoal aí da live aí, que quer registrar as fotos e quer fugir dos alto custo, né, que tem às vezes, e por um precinho aí bem camarada, todo mundo vai ficar protegido. Tá ouvindo o meu áudio aqui? O pessoal tá falando que meu microfone tá ruim? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo pelo Zoom, agora no Instagram não sei como que tá. O pessoal tá me ouvindo bem no Instagram? Depois só manda um joinha aí. Apesar que eu tô falando pelo... então, é que tá gravando tanto no Instagram do celular quanto do Zoom pelo PC, né? Deve ser isso. Mas voltamos pro foco principal, né? Registro de fotos, né? Acho que primeiro você falou de marcas, agora de fotos.
Acho que seria... Não, das marcas eu acho que eu não adentrei ainda. A questão da marca, a questão do direito autoral das fotos, a questão aí do direito autoral das fotos é realmente, só repetindo aí o que a gente passou para o pessoal, é algo que você tem que estar bem atento, e é interessante que eu não comentei, mas já existem hoje no mercado, e eu vou dar até a dica também para o pessoal disso, um software chamado Kodak One. O que esse software faz? Na verdade, até um site, viu, o Sérgio? É uma empresa... Kodak, sabe, lembra da Kodak? Kodak? Eu vou passar Kodak One. É uma empresa alemã, tá? O que essa empresa faz? Ela ajuda a proteger os fotógrafos. O que ela faz? Ela... registrasse, né? Deixa eu ver. Aqui está em inglês, mas é uma coisa de licença de plataforma, né? Isso. Depois o pessoal... Vou dar só uma explanada sobre esse sistema aí. E eu também não estou ganhando cachê para isso também, viu, senhor? Até porque é uma empresa alemã e tudo, não tem nada a ver comigo. Mas é só para o pessoal entender aonde que a gente está chegando, entendeu? Com essa questão de tecnologia e propriedade intelectual. O que essa empresa faz, pessoal? Essa empresa, ela protege e oferece para o denunciado, para aquela pessoa que recebe a denúncia, a oportunidade de comprar um direito autoral, a licença daquela foto. Então, só para você entender, eu vou lá, sou um fotógrafo, tiro algumas fotos e tudo, e falo, nossa, eu publiquei em alguns sites, publiquei em revistas e tal, eu não quero que ninguém utilize essa foto sem eu monetizar. O que eu faço? Eu fecho com essa plataforma. A plataforma, ela utiliza tecnologia para identificar quem está usando a minha foto na rede, na internet. Quando ela identifica, o que ela faz? Ela manda uma proposta para aquela pessoa que está violando a propriedade intelectual, o direito autoral, melhor dizendo, e oferece, eu estou te oferecendo essa foto que você está usando no seu site por 200 euros, por exemplo, entendeu? E aí você tem a oportunidade de legitimar o seu negócio. É claro que, às vezes, o valor da foto é um valor que você entende que fica inviável para você e tudo, mas esse é um outro aspecto. Mas a grande questão é o seguinte, as empresas, talvez, no futuro, não vão nem querer judicializar os casos. O que acontece? Você está usando uma foto, ela te notifica e oferece, você está usando minha foto, eu reconheci que você está utilizando aqui indevidamente, está aqui a conta. R$200, R$300, você paga e eu te dou a licença por 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Entendeu? Uns anos atrás, lembra? Não sei se você lembra, o Flick. Tinha o Flick, eu guardava as imagens lá. Mas tinha algo parecido com vender imagens. Não sei se aplica. Mas é interessante esse da Kodak One. Eu postei lá no grupo. Vamos, pessoal. Mas beleza, vamos caminhar, né? Acho que eu só dei essa dica aí para o pessoal entender que nem sempre é processo, nem sempre é justiça. E até eu sou fã e defendo que a gente utilize menos a justiça, que a gente utilize os meios alternativos de resolução de conflito. É bom para quem está denunciando, é bom para quem é denunciado e bom principalmente para o judiciário que está abarrotado de processo e não consegue dar o respaldo jurídico aí para todo mundo, né? Então vamos lá, pessoal. A gente falou um pouco sobre direito autoral, sobre as fotos. Eu deixei aqui a dica. Eu vou mandar aqui no chat, o Sérgio, a questão do... o chat está desabilitado. Bom, vou ver se eu consigo enviar depois o link do site que eu te disse que registra as fotos, tá? O nome é Avictores, o nome do site. Você quer pesquisar aí, que você está com a tela aberta? AV, C de casa, T de tatu, O de ópera, R de rato, I de igreja, S de sapo. Avictores. Isso. Legal. Manda pro pessoal aí. Essa dica aí é do coração, viu, gente? Entra aí, registra suas fotos postando já. E se proteja aí do
dos seus concorrentes, das pessoas que utilizam indevidamente as imagens. Ah, legal. Caramba, nem eu sabia disso. Legal. Postei lá no Face, quer dizer, lá no YouTube e no Instagram já. Show de bola. Beleza, vamos falar sobre marcas. Também é um tema bastante recorrente. Muita gente me pergunta, eu já estou há, sei lá, 10 anos vendendo no e-commerce e até hoje nunca tive problema, não tenho registro de marca, vendo numa boa. Uhum. Isso, ele vende até alguém registrar a marca dele. Se alguém registrar a marca dele, pessoal, é algo realmente bem complicado. Digo por quê? Porque eu já tive experiência também no escritório, clientes que me procuraram depois, inclusive, da concessão do registro da marca para aquela pessoa que registrou a marca dele. Então, ele tinha lá um domínio há 10 anos, entendeu? Vendia lá na internet e tudo, e nunca se preocupou em registrar a marca. E aí, quando ele descobriu, chegou uma notificação extrajudicial para ele lá na sede da empresa dele, mandando ele parar de usar a marca. Ele falou, mas como assim? Eu vou parar de usar a minha marca? Aí que veio a questão, porque né? a situação aí é o seguinte, mas você pode entrar com processo de nulidade, você pode entrar no judiciário para poder contestar isso aí, Demora muito. com base no princípio da anterioridade, né, que a gente fala aí no direito. Cara, para que você vai correr esse risco de passar por tudo isso, Sérgio? Sendo que é mais fácil você registrar a sua marca. Na verdade, hoje em dia as pessoas fazem o contrário, né? Elas começam um negócio, iniciam toda a operação e depois, lá no futuro, elas fazem o registro da marca. Até, pessoal, até entendo esse lado, porque quem está começando o negócio é sempre difícil. Tem a questão de investimento que está sendo feito e tudo. É compreensível. Só que você não pode, por exemplo, depois de 1 ano de operação, 2 anos que o seu negócio está bombando, não pensar no registro da marca, porque ele é essencial, ele é elementar. Se no dia, se de repente você fala, nossa, eu agora quero vender a minha empresa. Na hora de você vender a sua empresa, a primeira coisa que o cara vai perguntar, tem registro da marca? Como que está a sua marca? Sua marca é bem reconhecida e tudo? Como é que você vai falar para ele que a sua marca, que está bem posicionada no mercado, não tem um registro? Você entendeu? Então, isso influencia, pessoal, até em negócios futuros. Então, a importância do registro da marca é elementar. É de fato algo que realmente toda empresa necessita, tá? Agora, traçando essa questão da marca para dentro do marketplace, ainda mais. Porque se você lança um produto, e aí esse produto você coloca lá a tua marca e tudo, enfim, desenvolve, tá certo que depois a gente vai até falar um pouco da questão de desenho industrial, de patente, enfim, mas você, de repente, anuncia um produto, alguém vê, acha que é um produto legal, interessante, e vai lá e registra. Ele sai na frente, sai. Entendeu? Ele sai na frente e registra. Acontece muito isso. Então, eu também já percebi algumas situações, não sei se ainda estou estudando isso, pesquisando um pouco isso mais a fundo, mas você já pensou, por exemplo, na possibilidade das pessoas começarem a registrar palavras-chave que estão vendendo muito nos marketplaces? Inclusive teve uma pergunta parecida, ó. Eles estão registrando palavras chaves, exatamente. Então, isso eu tenho. Uma perguntinha, não é a marca em si, mas algo que associa a marca. Associe. Por quê? Por que disso? Cabelo. Isso, exatamente. O porquê disso? É o nome da marca. Tudo, mas cabelo é um nome muito comum, né? Deixa eu pegar o exemplo aqui. Alguém já fez essa pergunta aqui no grupo aqui. Então, registrando até palavras-chave, assim, desmaia cabelo, né? O cabelo normal, o cabelo com alguma coisa.
Realmente estão fazendo isso também. Com certeza. Então assim, o que eu tenho visto tem sido uma tendência, tenho observado essa situação, o pessoal registrando palavra-chave, ele cria uma marca lá, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Céu Estrelado. Existe essa marca registrada, é uma palavra-chave, entendeu? No Mercado Livre. Obviamente, eu não estou aqui falando que a pessoa que registrou essa marca não tem, de fato, uma empresa que vende um produto chamado, que vende ali um produto e que tem a marca chamada Céu Estrelado. Mas, com esse registro, ele consegue inativar os anúncios que utilizam a palavra Céu Estrelado no título, na descrição, entendeu? Então, esse é um ponto também importante. Você, muitas vezes, utiliza aquela palavra-chave no teu anúncio para poder vincular a pesquisa, e você não pode utilizar aquela palavra-chave porque alguém tem a marca. Quer um outro exemplo que já aconteceu comigo, até já achei engraçado, porque eu mesmo não conhecia essa palavra, a palavra velcro. Você já ouviu falar, né, Sérgio? Nossa, isso é muito recorrente. Bem recorrente, né? Que registrou, nossa, o pessoal vive sendo Palavra derrubado. velcro. Cara, imagina quantos produtos que você não coloca velcro, entendeu? Então, imagina quantos produtos quantos anúncios não estão sujeitos a serem inativados nos marketplaces que utilizam o programa de propriedade intelectual, porque alguém está utilizando ali a palavra velcro. Então, assim, é algo que tem sido recorrente. É claro que isso, sob o ponto de vista jurídico, tem uma função social, a questão da marca, tudo tem uma questão envolvida que, se você enxergar que existe um abuso, até dá para discutir isso, mas não é esse a questão que eu quero levar, até porque se a gente fosse discutir algo jurídico aqui, levaria muito tempo. Mas o que eu quero apontar é que se está todo mundo olhando para esse mercado, obviamente o registro da sua marca é tão importante quanto. Justamente para você poder colocar uma logo. Tá certo que a maioria dos marketplaces não aceitam logo, mas você colocar ali na descrição a tua marca, engajar, enfim, tem todo um ganho, vamos dizer assim, um reconhecimento sobre esse registro. Né? Acho que isso acaba sendo até elementar. Né? De marca, né? Registro de marca, logo. Você falou que o logo o pessoal não registra muito, né? Mas é mais a marca. Então, a logo eu considero importante. Na hora de fazer o registro, você fazer o registro nominativo e também com a logo. Porque, assim, você fala, eu registrei, minha marca está registrada, mas não tem a logo registrada lá. Mas se alguém utilizar a sua logo, entendeu? Você está realmente protegido? Talvez a pessoa não coloque a palavra que identifique a sua marca, mas ela utiliza a sua logo. Se você não tem a logo registrada, já é um problema. Uma pergunta aqui foto, vamos supor, ele faz a foto, tira a foto, não registrou naturalmente, o pessoal coloca marca d'água. Né? Coloca bem transparente, quase imperceptível, mas dá para perceber que tem um logotipo no fundo, assim, uma marca d'água no fundo. Isso para efeito de prova ajuda? Isso para efeito judicial, extrajudicial ajuda? Você fala em relação a provar que a pessoa tem de fato aquela logo, aquela marca ali, é isso? É que a foto foi produzida por ela, entendeu? Entendi. Essa é a ideia. A Isso ideia. será que ajuda? Sim, ajuda. É claro que tem que ser analisado ali os critérios técnicos ali que foi utilizado, mas por si só, esse fato por si só, eu acho que ainda não é o elementar, porque se você estiver discutindo com alguém sobre a propriedade dessa foto e essa pessoa tiver outros elementos que tragam ali para o juiz a noção de que você não tem, não foi você que criou aquela foto, isso pode te trazer alguns problemas no processo. Mas é claro que com a logo isso facilitaria aí uma eventual discussão. Né? É a primeira coisa que você vai alegar, na verdade. Você tem a foto, tem a tua logo mesmo, que
transparente ali, tudo, enfim. Eu Tem coloco toda marca essa... d'água bem perceptível, assim, meu, a concorrente sai copiando, mesmo fazendo propaganda, né, para vender. Não se Com dá hoje certeza. nem apagar, essa é a verdade. Não dá nem ao trabalho de apagar. E eu também, às vezes, eu escrevo em cima, bem pequenininho, assim, eu escrevo em cima, né, você vai... Não sei se você já viu o caminhão branco, que o pessoal coloca logotipo da empresa, deixa, né, estampado o caminhão inteiro. Então eu faço às vezes isso nas fotos. Escrevo ele em cima, ele fica bem pequenininho assim. O Mercado Livre costuma aceitar, não dá problema, né? Algumas vezes Entendi. aceita. Mas a política mesmo aceita, né? Se você for ler os termos, eu entendo que eles não vão aceitar Via a de regra não logo. aceita. Às vezes Via passa, de- entendeu? Às Às vezes vezes passa. passa, mas não é algo que seja. Aí vem a pergunta, né? Imagina você ser bloqueado por conta da sua, do seu rodapé, da tua marca tá na foto. Se você for analisar, Sérgio, é até possível, porque a utilização da tua logo ali, mesmo que de forma transparente, dá a entender que você está divulgando a sua marca no marketplace. E o marketplace ganha com o quê? Com a comissão sobre a venda dos produtos. E, obviamente, se você está anunciando a tua marca ali, talvez o marketplace entenda que você, na verdade, está querendo vender alguns produtos lá e trazer o tráfego daqueles clientes que vão ver lá para o teu site, né? Principalmente se o teu produto no teu site for mais barato. Então, assim, qual o sentido, por exemplo, do cliente entrar no marketplace, tá certo, tem a questão da segurança, comprar de um site como o Mercado Livre, como a B2W, tudo sem, via de regra, traz mais confiabilidade para o consumidor. Mas se ele vê que você é um vendedor muito bem posicionado na plataforma e ele entra no teu site e vê que o produto está mais barato, por exemplo, o marketplace está levando um prejuízo nessa situação, né? Então, analisando, por exemplo, se do lado do marketplace, esse poderia ser um motivo, por exemplo, de inabilitação do usuário, entendeu? Poderia ser. É óbvio que me parece que talvez seria uma atitude um pouco enérgica, né? Mas também é uma forma de prevenir. E, talvez o caminho não seja utilizar a logo aí nas fotos, né? Não, Mais ou beleza. menos Vamos voltar por para aí. marcas aí. Eu vi aqui a pergunta, depois a gente pode até, no final, replicá-la também, mas é até interessante falando um pouco da questão lá da B2W, do pessoal que faz o cadastro do anúncio baseado num anúncio que já é existente. A grande questão aí, Sérgio, que eu vejo, é que no contrato, lá nos termos e condições da B2W, normalmente a pessoa que cria o anúncio, ela cede os direitos para a plataforma, entendeu? Então, se ela cede os direitos da plataforma, obviamente, outros usuários... Aí a discussão está nisso, né? Eu cedi para B2W, mas isso não quer dizer que outros usuários podem utilizar essa imagem. É lógico que tem uma tese que você vai defender sobre esse ponto de vista, e tem os que vão defender que não, que está no contrato, que está no contrato tem que ser cumprido, entendeu? Mas realmente é algo que, do lado do marketplace, a primeira coisa que eles vão alegar é que você aceitou essa condição, né? A grande situação aí isso te traz um prejuízo muito grande, porque todo o contrato ele tem que ser interpretado sobre o prisma da boa-fé contratual. Então, esse tipo de cláusula é uma cláusula que traz um desequilíbrio contratual entre você, vendedor, e o marketplace. É por isso que eu sempre digo, Sérgio, eu sou um tipo de pessoa, um profissional, que gosta de avaliar a primeira situação e nunca processar de imediato. Porque eu acho que essa questão da justiça, você tem que ter, de fato, elementos que te trazem, pelo menos, a baliza aí do direito. Então, o caminho é sempre analisar as particularidades que envolve para
a partir dessa situação, você verificar se de fato compensa ou não mover uma ação judicial para discutir essa situação. Eu acho que o primeiro ponto traz um desequilíbrio, traz um desequilíbrio contratual ao ponto de que uma parte fica mais fragilizada do que a outra. Depois você anunciou e depois que você anunciou, você não vende mais, mas o seu concorrente está arrebentando de vender lá na plataforma. Isso me parece algo que é discutível, entendeu? Me parece, porque isso depende de outros elementos também, mas me parece que é algo discutível. Agora, o simples fato de você entrar na plataforma, assinar o contrato, cedendo os direitos aí do teu anúncio, das tuas fotos para o marketplace e outros concorrentes utilizar ali do teu anúncio para replicar os anúncios deles, por si só não me parece razoável ingressar com uma ação sobre esse aspecto. Então, teria que ser avaliado aí cada caso. Entendeu? Eu só aproveitei o gancho porque o pessoal estava comentando aí a respeito, então acho que é interessante a gente também esclarecer essa questão. O pessoal aqui no YouTube está perguntando de casos, mas acho que é mais específico o Mercado Livre, né? De casos de serem suspenso, mesmo tendo registro da marca, acho que é do caso do Luiz Roberto, né? Ele tinha o registro da marca, mesmo assim ele foi suspenso. Como proceder nesse caso? Né? Acho que agora é mais específico para o Mercado Livre, né? Assim, para fazer uma análise um pouco mais completa, obviamente a gente teria que entender um pouco mais dessa denúncia, quem denunciou, e, enfim, um pouco mais, analisar a situação de uma forma um pouco mais abrangente. Mas esse talvez seja um dos problemas que a gente tem desses denunciantes fantasmas, né? Por quê? Primeira coisa, eu jamais viria aqui para poder sabotar o programa de propriedade intelectual dos marketplaces. Até antes da live eu estava conversando com o Sérgio e eu considero os programas de propriedade intelectual de uma forma positiva, desde que utilizados da forma correta. Quem vai receber ali aquelas informações, aqueles registros, analisar de fato se aquela marca detém os direitos, enfim, se é algo mais minucioso. E a grande questão aí passa pelo seguinte: quem é denunciado, a plataforma não faz análise de mérito. Ou seja, eu tenho a minha documentação, envio para o denunciante, e esse denunciante simplesmente não me responde, ele simplesmente ignora, né? Encerra, inativa o meu anúncio. E, na verdade, o Mercado Livre, na grande maioria das vezes, o que ele faz? Quando o denunciante não aceita a denúncia, ele te envia um e-mail informando que o denunciante não acatou aquela documentação e que é para você entrar em contato diretamente com esse denunciante. E aí aquela questão que a gente estava falando até no início, né? Esse diálogo, infelizmente, ele é bem restritivo, porque você tem que saber o que você vai conversar. Muitas vezes a gente recebe denúncias de marcas estrangeiras, e aí vai uma dica, pessoal. As marcas estrangeiras também respondem. Normalmente são escritórios, como eu disse no início, que cuidam do brand desse pessoal. Então, o pessoal denuncia, o teu anúncio cai, você responde, depois você tem que entrar em contato com eles novamente. E como que faz essa resposta? Eu indico fazer a notificação, a resposta, a tentativa de conciliação em inglês, entendeu? Não, assim, é claro que se a gente fizer em português, mandar para eles, vão ler e não vão aceitar, mas eu acho que, assim, se a gente tem uma oportunidade de tentar um diálogo com eles, que seja, então, numa linguagem que fique um pouco mais próxima entre ambos, né? Porque imagina só, imagina eu fazer uma notificação extrajudicial pedindo para eles reativarem o anúncio do meu cliente
com 10 páginas, por exemplo, em português, você acha que os caras vão pegar essa notificação e vão traduzir, vão ler ela inteira? Não vão, entendeu? Então, assim, eu considero, em alguns casos que eu tive um êxito, quando se trata de marcas estrangeiras, a gente fazer esse trabalho de criar esse diálogo, seja por e-mail, seja ligando para o escritório, enfim, que for ali mais importante, enviando a resposta ou a tentativa de conciliação na língua inglesa, entendeu? Ou, enfim. E aí, pessoal, assim, não estou querendo aqui que você contrate um tradutor, não é nada disso. De repente, se você quiser fazer a notificação, coloca lá no Google Tradutor e traduz e manda, mas pelo menos manda na língua dos caras, entendeu? É mais ou menos essa lógica aí, né? Entendeu? Mas você está falando assim de mandar para a matriz, porque o representante brasileiro às vezes é muito irredutível, não quer conversa? Não, normalmente assim, ó, porque quando você é denunciado, vamos pensar assim, alguém te denuncia e esse denunciante é da China, acho que encerrou a nossa live no Insta, Sérgio. Tem que ir lá no... Mas eu vou voltar com ela, pode ser? Pode ser, pode ser. Pode ser, só para... Sérgio, só para ajustar uma coisa, você ficou a live toda do Instagram sem aparecer o áudio seu lá. Ah, é? Caramba! Tudo tá te ouvindo tranquilamente. Agora, no celular ele não tá sem seu áudio, não. Ah, por isso que tinha pouca gente. Entra lá no Insta, Sérgio, para te convidar. Não sei se o áudio tá meio ruim. É que a gente já tá voltando já, o pessoal do YouTube. Fica na live, pessoal. Estamos concluindo aí. Ah, é que eu tô... Aqui a gente já tá... Voltamos. Caramba, sem áudio no Instagram? Eu achei que... então acho que é problema do celular. Agora tá ouvindo áudio... Pessoal, tá ouvindo o Sérgio aí no Insta? Áudio no Insta. Sérgio, acho que você vai ter que virar a câmera. Isso. Sérgio, agora deu certo. O áudio agora tá saindo. Agora sim. Show de bola. É que é falta de familiaridade com essas tecnologias aí. Essa é a verdade. Maravilha. Desculpa, pessoal, pela situação. É que a gente também está transmitindo no YouTube. Então, para o pessoal do Insta aí, agora a gente retomou de fato o áudio aí do Sérgio. A gente estava falando sobre a questão da resposta aos denunciantes que são estrangeiros. O que acontece, Sérgio? Tem algumas vezes que você acaba recebendo uma denúncia de uma marca que é estrangeira. De repente ele mandou lá o registro da marca dele lá para o Mercado Livre, e o Mercado Livre acatou, porque a gente tem também tratado internacional que flexibiliza essa situação, e aceitou. E aí o representante ou o escritório contratado para isso, ele te denuncia aqui no Brasil, você manda a documentação e às vezes ele não aceita. O que normalmente a gente faz? A gente, de posse dos dados, das informações de quem te denunciou, envia um e-mail ou liga no escritório responsável e tenta fazer uma conciliação, informando que, dependendo da situação ali, que tratou-se ali de um equívoco, ou que de fato tem a documentação mesmo que comprova, só que comprou aqui do fornecedor no Brasil. Isso já aconteceu comigo, Sérgio, com a Epson. Epson. Já aconteceu uma vez num cliente nosso que recebeu uma denúncia da Epson do Japão, e ele comprava os produtos aqui no representante da Epson no Brasil. Exatamente. E aí foi um problema que virou até um caso jurídico aí que a gente está travando hoje em dia. Mas, em geral, a questão foi essa. O cliente comprava no fornecedor brasileiro, mas quem denunciou foi a marca, só que em outro país.
entendeu? Aí eu considero até como uma situação até atípica, né? E, enfim, a dica que eu dou é essa: se você for conversar com um estrangeiro, tente manter essa comunicação aí no inglês, né? Não estou falando para você contratar um tradutor para isso. Dá para você elaborar lá a sua notificação, ou se você não tiver uma noção aí de como elaborar, contrate um profissional, contrate um advogado para isso, e depois você faz a tradução aí para melhorar a comunicação entre ambos. Né? Ah, interessante. É claro que Mas assim, os brasileiros são mais irredutíveis, né? São mais irredutíveis, exatamente. O pessoal tem, assim, em geral, como eu te disse, não tem a intenção de processar. Eles querem que retire o conteúdo. Normalmente se limita a essa situação. A maioria das notificações que eu recebo no escritório de clientes que às vezes violam a questão da propriedade intelectual, eles recebem com a seguinte questão: retire em 24 horas, sob pena de ingresso com ação judicial. E aí você analisa, vê se a marca tem ali de fato os fundamentos, e aí você tira, ou mantém. Muitas vezes também você recebe notificações que o escritório que está te mandando não envia nem a propriedade intelectual daquela marca. E aí, como que você vai acreditar? Como que você vai acreditar que alguém de fato tem aquele direito autoral, por exemplo, que a gente estava falando sobre foto, sem o cara apresentar nenhum documento, nenhuma prova. Ele simplesmente notifica e fala, ó, retira o conteúdo porque é meu. Tem que ter elementos, um mínimo, né, de elementos ali para Onde você pesquisa isso aí? Acho que tem uma pergunta que o pessoal fez. Onde pesquisa isso aí? A marca você vai pesquisar no INPI. Externo. Não, o Marketplace, infelizmente, não disponibiliza essa questão. Até assim, pessoal, o que eu acho do banco de dados hoje de propriedade intelectual dos marketplaces, não só do Mercado Livre. Esse banco de dados é mantido em sigilo. Você não entra lá no marketplace e sabe quais marcas estão registradas nesse programa. Então não dá para saber quais estão, quais não estão. O que a gente sabe hoje em dia é que no Mercado Livre, a última vez que eu vi, tinha mais de 3 mil usuários cadastrados no Programa de Proteção à Propriedade Intelectual, que hoje é o Brand Protection Program, né, que é o novo nome que eles deram aí para esse programa. Mas se você se sentiu lesado e às vezes as informações que foram repassadas para você não foram suficientes, por exemplo, aquela situação que a gente estava conversando mais cedo sobre as denúncias que ocorrem por um e-mail lá, reclamosml@gmail.com, como eu já vi. Cara, as informações são mínimas. Como é que você vai saber que aquele e-mail, de quem é aquele e-mail, quem está te denunciando? Então, o mínimo que a gente espera é que sejam apresentadas a quem foi denunciado mais informações. Aí até te faço o seguinte questionamento, Sérgio, assim, não questionamento, mas como uma forma de debate. Se você é denunciado e o Mercado Livre, no programa dele, ele exige que quem vai se cadastrar apresente a documentação pertinente, por que no momento da denúncia essa documentação também não vem acompanhada? Normalmente não vem junto. Eu assim, minha opinião, acho que o Mercado Livre também não faz na fase de cadastros, né? Ele não faz uma análise, entendeu? Não faz um pente fino. Então, quem se diz, né, que tem direito ou não, vai entrando, vai cadastrando, né? E por tabela vai acabar derrubando um monte de gente. Então, aí o que acontece? Isso aí é uma situação que, se de fato confirmada e que aconteça, vai acabar em processo. Porque se você tem esse critério de filtrar, se você é denunciado e você entende que aquela denúncia não tem fundamento algum,
obviamente você não vai aceitar perder anos de trabalho duro, que é você criar uma conta, né, administrar uma conta aí no Marketplace, e muitas vezes essa conta acaba sendo o carro-chefe da tua empresa. Tem empresas que eu assessoro que o Mercado Livre representa 80% do faturamento ou mais. Então, como é que você tem a sua conta bloqueada por um motivo muitas vezes nem esclarecido? E aí é outro ponto. Você é denunciado, você entra em contato com a plataforma e as respostas... Aliás, você é denunciado, a sua conta é bloqueada e as respostas são sempre inconclusivas. Inclusive, eu acho que você viu no grupo, né? Expus um caso em que ele fabricava o próprio produto, ele tinha registro no INPI, só que ele não foi registrar esse programa de proteção. E alguém, né, foi mais esperto, registrou lá no Mercado Livre. Não é registrou, ele só deu entrada, né, alegou que era ele dele, é detentor, mas o cara me mostrou, eu falei, você tem o registro do INPI? Ele me mostrou, ele deu um print na tela e eu sou o dono da marca. Como é que um terceiro registrou lá no Mercado Livre, nesse programa de proteção, conseguiu derrubar? Né? Aí a gente enxerga uma falha aí, né, nessa questão, e é óbvio que também, Sérgio, esses casos são, eu diria que eles não são a regra, né? A regra, na verdade, é que quando denunciado, as pessoas normalmente têm, sim, algum problema. Eu acho que o programa em si, ele é válido, eu enxergo de forma muito positiva, por conta dos princípios que a gente conversou, sobre a marca, sobre você investir, enfim, e alguém, de repente, utilizar indevidamente. Então, eu acho válido, ao invés de você ter que processar alguém para tirar, por que não utilizar esse sistema de proteção à propriedade intelectual para resolver isso de forma mais dinâmica e mais rápida? A discussão que eu trago não é sobre a validade do programa, que para mim eu considero boa. O que eu questiono é a forma como é feito. Exatamente. Então, o programa em si ele é válido, realmente, né? E isso a gente não questiona. Mas a forma como ela é feita, isso que, né, se mostra bastante falha, assim, entendeu? Né? Isso, exatamente. Tinha que ter um meio termo aí para todas as partes, de fato, serem um pouco mais, terem um pouco mais de esclarecimento. Eu acho que a questão principal é essa: saber o motivo, pelo menos saber o motivo do porquê você está sendo denunciado, por quem, e se essa pessoa de fato tem o que ela alega ter de propriedade intelectual aí, registro. E uma coisinha, um adendo, não sei, eu sei que está mais por dentro. O Mercado Livre, quando te denuncia por violação, né? Ele está te denunciando, ele está suspendendo temporariamente, já está suspendendo definitivamente, ou te dá um gancho? Quais são as 3 opções? Te dá um gancho de uma semana, acho que eu já tomei algo parecido, suspende temporariamente por um tempo maior, ou já suspende definitivamente? Como é que ele tem feito? Todas as opções estão corretas. Caramba! Todas as opções estão corretas. Isso, assim, eu estou te falando com base na experiência do dia a dia, tá? Eu vejo contas que às vezes são bloqueadas parcialmente, para uma semana, outras que são em definitivo. Algumas são bloqueadas em definitivo e após uma reclamação ou outra que a gente faz, seja através de notificação ou reclamação aí no consumidor.gov, no Banco Central, enfim, eles acabam revendo a posição e reabilitando o usuário quando identificam que é um problema ali, de repente, de robô, alguma coisa assim. Mas, em geral, assim, que eu posso te apontar, em geral, quando se trata de violação à propriedade intelectual, normalmente as contas de fato são bloqueadas definitivamente. Caramba, ele já está... Não se tem ali muito... Tanto que, assim, muitos clientes que, às vezes, são denunciados a primeira vez, eu falo o seguinte: cara, corre atrás do teu histórico. Não deixa essa denúncia entrar para o teu histórico.
liga para o cara, tenta, entendeu o que eu disse no início? Tenta fazer um diálogo ali, porque se às vezes você tem 2, 3 denúncias dessas, numa quarta, pode ocasionar o teu Vai bloqueio, derrubar em entendeu? definitivo, né? E às vezes na primeira, a gente não sabe, Sérgio, como tudo Não tem funciona, um entendeu? Não tem um critério, parâmetro. não Eu, tem parâmetro. eu não conheço o algoritmo do Mercado Livre, né? Eu não sei A gente como vê, que acontece as coisas. De repente, para num determinado momento da economia, alguma coisa assim, o robô passa e com uma denúncia acaba bloqueando, entendeu? Enfim, a a gente gente não vê nunca muito sabe. critério, muito parâmetro para suspensão, entendeu? E, né, tem gente que é notificado, tem gente que é temporário e tem gente que, meu, já é cancelado em definitivo. Com Sem direito de certeza. resposta, é que nem levar tiro e não saber de onde veio o tiro. Exatamente. Eu esqueci de fazer um adendo naquela questão lá da foto, até da Kodak One, Ah, que eu descobri esse caso também por um cliente, que ele pegava as fotos do fornecedor hum, e ele foi denunciado porque nessa foto continha um modelo, entendeu? Então ele estava anunciando um produto, um produto, um perfume, por exemplo, e nessa foto continha um modelo. Então isso quer dizer o quê? Aquela foto em si, ele não tinha autorização para poder estar utilizando, porque embora ele tivesse pegado até do fornecedor dele, o fotógrafo que tinha o direito autoral lá cedido, né, no caso pelo modelo para ele, aham. exigiu a retirada ou o pagamento para ele poder usar o modelo. Aí o que ele fez? Cortou o modelo da foto. Foi mais econômico, né? Foi mais barato. Uma forma mais econômica, né? Ah, entendi. Uma forma mais econômica. Mas eu acho que esse negócio de marca, cara, direito de propriedade intelectual, ele afeta mais os vendedores, né, os sellers do Mercado Livre, né? É o que Com eles certeza. vendem. Eu acho que assim, esse seria um bate-papo para uma espécie aí de palestra, cara, um É isso bate-papo, aí. entendeu? Que a gente pudesse ficar Dá aí conteúdo à manga. umas 3 horas batendo papo sobre isso, contando caso prático, vendo o que aconteceu com um, para a gente tentar não replicar no nosso negócio, né? Enfim. Eu acho que falta conteúdo. Esse tema, infelizmente, ele não é muito debatido. Poucas pessoas falam sobre isso, tá? Até mesmo colegas aí da advocacia. Se tiver algum advogado aí, pessoal, esse é um tema bastante recorrente e com certeza você vai ajudar a sua comunidade aí, os sellers da sua região. É um tema que a gente tem que enfrentar. As pessoas dependem sim do marketplace. Eu não acredito naquela história de que você não está satisfeito com o marketplace, é só baixar o anúncio, o cadastro e está tudo feito. Você pode vender em outro lugar. Não é assim, pessoal. A gente sabe que tem marketplaces hoje que dominam o mercado e não vender nesses marketplaces realmente, para quem é do e-commerce, faz toda a diferença. Então, se você tem o seu direito lesado, tem informações imprecisas sobre o seu caso, corre atrás. Procura um advogado da sua confiança ou alguém, ou pesquise bastante sobre o tema e vá fundo aí na resolução do seu caso. Esse é um tema que, nossa, a gente ia ficar horas e horas falando, né? É um tema Sim, bastante sim. longo aí, né? Mas A a gente gente, vamos marcar depois. Sérgio, a gente tem a intenção de lançar um curso específico aí para o pessoal do e-commerce, talvez para o segundo semestre aqui de 2020. Uhum. E um dos temas que a gente vai abordar nesse curso é justamente essa questão da propriedade intelectual, não só no âmbito do marketplace, mas no e-commerce em geral, né? Eu acho que é interessante, todo conhecimento ele é extremamente válido, e a gente tem esse projeto aí, certamente quem está nos assistindo aí acompanha a gente nas redes sociais, que em breve a gente vai ter novidades aí sobre Maravilha. esse curso. Né?
Putz, a gente já. Nossa, mais de 1h10. Já 1h10 e a gente ainda tem muito tema para falar, mas infelizmente a gente também não pode se estender muito, né? A gente vai tem mais perguntas, Sérgio? O pessoal deixou para a gente ou podemos encerrar? Foi colocando as perguntas no meio da sua explanação, né? A gente foi fazendo isso. Então, praticamente, você foi respondendo em seguida. E o pessoal está falando que meu Instagram está sem áudio. Ixi, acho que é meu celular que está com problemas. Mas depois a gente vai marcar mais lives, né? Para discutir sobre outros temas, como se temas, enfim, tem também muita coisa. Caso de ação judicial, né? Vira e mexe aparece, né? Correio atrasa, aí bota a culpa no seller, né? Tem temas muito recorrentes aí que a gente vamos marcar depois. Com certeza. Eu quero agradecer aí a presença do pessoal que nos acompanhou até agora, o Grupo Foco em Vendas, os parceiros aí. De fato, é muito importante para mim tá passando para vocês aí, porque a gente aprende todos os dias, principalmente nessa questão de tecnologia, né? Eu trabalho aí ajudando sellers nessa área do e-commerce, mas eu confesso para vocês que eu acho que eu não sei 1% do que necessitaria a gente estar tratando, porque é um mercado muito grande e tem uma atualização muito rápida, né? Então, hoje a gente está falando sobre isso, amanhã as coisas às vezes mudam, o programa muda, a forma como acontecem as denúncias também, enfim. Então, a gente tem que estar atualizando sempre e, para isso acontecer, eu dependo de você, seller, para a gente trocar esse feedback, essas informações. Quero agradecer também o Sérgio pelo convite, foi realmente muito boa a live. E se vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse tema aí, pode mandar para nós aqui no direct, ou mesmo lá no YouTube, que vai ficar gravada essa live. E tamo junto, pessoal. Espero que a gente possa sair dessa pandemia que pegou todo mundo aí de surpresa. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beleza, quer deixar um recado aí, Sérgio? Eu agradeço também, né, pelo seu tempo à disposição da gente, né, pelos seus ensinamentos. E a gente vai marcar, vamos fazer depois uma programação de lives, né, para extrair, informar melhor, né, nossos colegas vendedores. É um tema bastante extenso, nossa, a gente ia ficar muitas horas falando assim, né? Com certeza. Com certeza, né? Mas o importante é tornar o nosso colega do grupo, né, ciente das informações, entendeu? Para que ele fique prevenido, né, contra essas coisas que acontecem, né? Ou seja, cliente mal intencionado, empresas mal intencionadas, ou como se defender, né? Nesse caso aí, né? A gente tem a trunfo na manga, né? Como se defender nesses casos. Assim, entendeu? Com certeza. Eu espero que esses fundamentos que eu passei para vocês possam auxiliá-los. E a gente se encontra na próxima live, pessoal. O e-commerce, eu acho que é inesgotável. Então, a gente realmente tem muita coisa para tratar ainda. E acompanha a gente nas redes sociais, o meu Instagram, Dr. Carlos César Soares, e o Instagram, @Grupo Foco em Vendas. Lá, com certeza, vocês vão encontrar conteúdo e também nos encontrar aí para tirar dúvidas, enfim, o que for necessário. Tá, joia? Forte abraço, pessoal. Uma boa noite para todo mundo e a gente se vê na próxima.